lá, pessoal. Deixa eu só ver, eu acho que eu tenho que virar a câmera mais para cá. A gente já tinha falado sobre isso aqui na última aula, tá? Mas só para eu vou trabalhar formas e sistemas de governo, eu vou começar aqui. Então a gente já tinha falado o que era política, o que era Estado, tá? Então eu trouxe diferentes teorias sobre o Estado, né? Diferentes conceitos sobre o Estado, o mais conhecido, que é do Max Weber, tá? E agora a gente entra ali na questão do sistema e forma de governo. Então, governo, o que é o governo, gente? Governo é aquele que vai administrar o Estado. Lembram que eu comentei com vocês que o Estado, ele permanece o mesmo, né? Nós temos, de tempos em tempos, a gente muda os administradores do Estado. Tivemos aqui um estado de exceção e tal. Tivemos várias constituições, estamos na 5ª Constituição deste Estado, que é o Estado brasileiro, tá? E de tempos em tempos, então, agora aqui vamos colocar 1889, quando começou a República. Antes disso nós tínhamos uma monarquia. Então, de tempos em tempos, muda o governo, aquele que vai administrar o Estado, tá? Quantas formas de governo que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que a gente chama forma de governo a maneira como se dá a relação entre quem está no poder e quem não está, certo? Então a gente tem dois modelos, um proposto pelo Aristóteles e um proposto pelo Maquiavel. O Aristóteles, então, falava que existiam 3 formas de governo: monarquia, governo de um só; aristocracia, governo de poucos ou dos melhores; democracia, governo de muitos, certo? Já o Maquiavel, ele vai dizer que existem 2 formas de governo, segundo a classificação dele: principado e república. O principado, a gente pode, né, entender que é parecido com a monarquia, porque o poder é hereditário e tal. E a república, o governo é eleito pelos cidadãos. Aqui no Brasil, então, o que nós temos mesmo? Uma república. Por quê? Exatamente, porque nós escolhemos os nossos governantes. De 4 em 4 anos, a gente escolhe, por exemplo, quem vai nos governar. No caso aqui do Brasil, podemos ser reeleitos mais 4 anos. Depois disso, não pode. Tem que passar 4 anos para poder se reeleger novamente. Certo? Então, coloquei aqui. Veja também. A monarquia, que é quando tem rei e uma rainha, admite formas absolutistas e constitucionais. Monarquia absolutista é aquela que o rei está acima de tudo, inclusive da própria Constituição. O poder do rei é absoluto, por isso a palavra absolutista. Tá? A gente pode pegar como exemplo aqui o rei Sol na França, quando ele dizia: o Estado sou eu. Tipo, não existia nada acima dele. Né? As pessoas se sentem, esses reis se sentiam até enviados de Deus, né? Pessoas abençoadas por Deus. E também nós temos as monarquias constitucionais. As monarquias constitucionais, a gente tem hoje vários exemplos. Acho que a mais conhecida é a monarquia britânica, né? Que inclusive agora, né, tem várias, tá rolando umas treta forte aí, enfim, tá? O que isso quer dizer? Que a rainha ela é soberana, mas ela não está acima da Constituição, certo? Então, por isso que a gente diz monarquia constitucional. Ela ajuda a governar de certa forma, né? Que ela é chefe de Estado, mas ela não está acima do poder da própria Constituição daquele país, certo? A república, que é quando a gente escolhe os nossos governantes, se opõe à forma monárquica. Por quê? Porque na monarquia não se escolhe, porque o poder é hereditário. Rejeita governos aristocráticos ou oligárquicos. Também porque, geralmente,
esses governos não são legítimos ou não são eleitos pelo povo, é uma elite, né, que se coloca no poder. Aqui eu poderia usar como exemplo para vocês entenderem a ditadura militar, né? Embora contasse na época com certo apoio do povo, foi uma elite militar que se colocou no poder. A princípio era para ser por um período assim curto de tempo, porque a presidência estava vaga, até as coisas se normalizarem, mas aí a coisa tomou uma proporção, enfim, durou 21 anos a ditadura militar no Brasil, tá? Onde um grupo, uma elite militar, né, ficou no poder. Tinha eleição, né, para dar uma coisa assim, um ar de democracia, mas se a eleição também, o resultado não fosse aquilo, a pessoa sequer era empossada, tá? E também na República realiza-se eleições periodicamente. Aqui, pessoal, eu coloquei uma tabela, tá? Para a gente comparar, então, a monarquia e a república. Forma de governo na monarquia. O governante o governante é membro de uma determinada família, que é a família real. Duração do poder. O poder é vitalício porque o poder passa de pai para filho, né? Vai para o herdeiro sempre. Na república, o governante é eleito pelo voto do povo, tá? E a duração de poder depende de cada país. Dura o poder da pessoa enquanto durar o mandato dela. Tem países, como eu falei para vocês, que a duração do poder pode ser de 5, 7 anos, sem direito à reeleição, alguns com direito à reeleição. Aí depende do que diz a Constituição de cada país, tá? Bom, então a gente falou sobre formas de governo, agora a gente vai falar sobre sistema de governo, tá? Vocês lembram ali que eu falei para vocês, né? Forma de governo, relação entre governantes e governados, certo? Aí, dependendo da relação entre eles, a gente vai ter a forma de governo. Sistema de governo. Conseguiu entrar na internet? Não. Será que o menino ali conseguiu? Depois a gente pede o emprego. Sistema de governo depende do relacionamento entre os poderes executivo e legislativo. Então, só para a gente esclarecer, tá? Vamos pegar aqui. Executivo. Legislativo. Tá? Quem é o executivo? Quem é o executivo a nível federal? Quem é o nosso poder executivo a nível federal? Presidente. Tá? E o presidente escolhe os ministros, tá? Legislativo. Quem é o nosso legislativo a nível federal? Os governadores fazem parte do executivo a nível estadual, tá? Porque assim, ó, executivo, poder executivo. Ai meu Deus, eu tô falando executivo, não sei qual é o problema. Executivo a nível federal, presidente. Executivo a nível estadual, governador. Executivo a nível municipal, prefeito, tá? Legislativo a nível federal, então, deputados federais e senadores. Legislativo a nível estadual, deputados estaduais. Legislativo a nível municipal, vereadores, tá? Então, nas três esferas também, né? Esfera federal, estadual e municipal, nós temos os três poderes. Depois a gente também tem o judiciário. Mas aqui, gente, tá falando que o sistema de governo depende da relação, né, entre o poder executivo e o poder legislativo, tá?
Então, deixa eu apagar aqui, que eu acho que ficou muito... Poder Executivo, Presidente. Poder Legislativo, Deputados Federais, mais senadores. Então, o sistema de governo depende entre o relacionamento entre esses daqui e esse aqui. Como assim? Agora a gente vai ver, tá? Olha só, aqui no Brasil nós temos o presidencialismo, certo? Em outros países nós temos o parlamentarismo. Então, vamos pegar e ver aí as características do presidencialismo. Existe uma independência entre os poderes aqui no Brasil, tá? Entre os poderes executivo e legislativo. Como assim uma independência? Um não precisa do outro. Um não precisa ter o aval do outro, mas eles têm que ter uma certa harmonia. Senão, não acontece o que aconteceu com a Dilma. Estava sendo impeachmentada. O que é o impeachment? Quando o legislativo tira o executivo. Porque o impeachment, gente, não é a população que tira, a população que tirou, isso é o impeachment. Não. O impeachment é quando o Congresso Nacional, que é composto pelos deputados e senadores, tiram o poder executivo, tiram o presidente. Tá? Já tinha acontecido antes com o Collor e aconteceu de novo com a Dilma. Tá? Então, presidencialismo. Esses poderes aqui, ó, eles são independentes, mas tem que ter um bom relacionamento, senão o presidente não governa. A chefia monocrática, isso quer dizer que o presidente ocupa as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Licença, professora, boa noite. Pessoal, eu vou distribuir a cesta básica ali, a alimentação para vocês hoje. Quem que não pode levar, que vai a pé, ou que quer... não vou pegar, vou doar. Tem alguém que está com algum problema, não pode levar, o resto tudo pode levar? Todo mundo conhece, né? Pode ter alguém que dá para doar, seria interessante, senão volta, né? Volta, bom. É bom também assim, ó, também não deixar para doar aqui na escola. Vou deixar para vocês doar. Porque isso daí não vem nada do governo dizendo assim que a escola pode ficar com termo de doação, não tem nada. Sim. Então, o que elas orientam a gente lá do GERET? O aluno tem direito do aluno, o aluno não pega. Se ele quiser doar lá fora, aí doa lá fora, entendeu? Tu queres ou tu não quer, ou tu não tem como levar, vai a pé. Não, mas você não consegue doar, então, né? Deixa eu pegar para doar. A orientação da GERET é essa, tá? A pessoa pega. Então, eu já vou deixar separadas as de vocês, tá? Qual é o nome de vocês? Qual é o teu nome? Raquel. Tu não era da noite ano passado, né? Era? Raquel. Qual era a tua série ano passado? Primeiro. Voltando aqui então, tá? A chefia monocrática, então, o presidente ocupa as funções de chefe de Estado e chefe de governo, né? O poder do presidente, então, se concentra na figura do presidente, tá? E a gente vai ver que no parlamentarismo não é assim. Os mandatos no presidencialismo, então, eles duram um determinado tempo, que é estabelecido pela Constituição. No caso do Brasil aqui são 4 anos, podendo se reeleger mais 4. Depois ele não pode, daí pode passar 4 anos e se ele quiser vir novamente. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Bolsonaro. Se ele quiser se candidatar à reeleição, ele pode se candidatar, né? Se ele ganhar, ele fica mais 4 anos. Depois, se ele quiser se candidatar mais 4, ele não pode. Mas pode alguém, por exemplo, do partido dele. No caso, eu acho que ele está sem partido agora. Mas que nem, por exemplo, Lula ficou 8 anos. Como ele não poderia ficar mais 4,
né, veio a Dilma, que era do mesmo partido. E aí depois, né, ela conseguiu se reeleger, enfim. Então, o partido não tem problema ficar, mas a figura do presidente não pode ficar mais do que 8 anos. A responsabilidade do governo, neste caso, é perante o povo. Por que é perante o povo? Porque é o povo que escolhe o presidente. Aqui no Brasil, tá, a gente tem uma eleição para o executivo, a gente tem uma eleição que a gente escolhe o presidente, e a gente tem uma eleição onde a gente escolhe um deputado estadual, um deputado federal, um senador, é tudo separadinho, certo? E no caso aqui, o presidente mais votado é eleito, aqui é por voto proporcional, né? Aí depende muito de quanto a legenda do partido recebeu. E aí isso faz uma divisão lá com o número de cadeiras legislativas, depois isso aí a gente vai ver, tá? Mais adiante. No caso aqui, o legislativo não está sujeito à dissolução, ou seja, aqui no Brasil, a única forma de um deputado, um senador perder o mandato é se ele for, vamos dizer assim, julgado pelos próprios colegas. Legal, né? Então, por isso que é tão difícil acontecer de um político, mesmo roubando, ele ser preso ou perder o mandato. Primeiro porque ele tem um foro privilegiado, né? Então, ele tem as costas quentes, vamos dizer assim. E de vez em quando, eu acho, para matar assim, uma sede de justiça, só um minutinho, tá? Da população, aquela coisa, para ver que, né, rola assim, às vezes uma justiça no Brasil, um abençoado lá perde o mandato. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Tá? Tipo por causa da flor de lis, né? É o tipo do caso dela. Mesmo, vamos supor que prove, até onde eu sei, eu não sei em caso de homicídio, tá? O que pode acontecer é ter uma votação, ela perdeu um mandato por uma quebra de decoro parlamentar, ou alguma coisa assim, que é uma conduta que não deveria ter enquanto política, enquanto representante do povo. Aí ela ser votada para perder o mandato, que eu acho que tem que ter pelo menos 2/3 dos votos dos colegas, né, que são 300 e poucos, no caso dela ser deputada. E aí depois que ela perdeu o mandato, daí ela vai ser julgada pela justiça normal, né? Aí já é outros 500. Mas até lá, daí, no caso, eles se protegem bastante, né? Daí eu não sei qual é a função dela aí. O que vai acontecer com ela, tá? Então é a única forma de um deputado perder o seu mandato. Não tem como o legislativo se dissolver total. A não ser que ocorra talvez um golpe militar, um golpe de Estado, alguma coisa do gênero, tá? E olhe lá. E o presidente, então, como eu falei antes, acumula as funções executivas. O presidente, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Isso aqui, gente, é o presidencialismo, tá? É isso aqui que a gente tem no Brasil. No Brasil, a gente não tem isso aqui, mas a gente tem em outros países. Vários países são parlamentaristas. Deixa eu colocar aqui. No parlamentarismo, então, existe uma interdependência entre os poderes ou colaboração. Por quê? Se nós vivêssemos num país parlamentarista, a gente teria eleição aqui, a gente ia votar no legislativo. Aí a gente vai lá e vota, deu lá 56% dos votos foi para o Partido Verde e aqui dá quanto? 56? 44% dos votos foi para o PRONA. Nem existe mais esse partido, tá? Mas é só para dar exemplo. Aí o que acontece? A maioria parlamentar, que é o Partido Verde, que vai lançar o nome para fazer parte, para exercer a função do executivo. Então não é a população que vota no executivo, como acontece aqui no Brasil. Então o executivo aqui, no caso do parlamentarismo, é o primeiro-ministro. Já devem ter
assistir o jornal e dizer, a primeira-ministra da Alemanha, o primeiro-ministro de tal lugar, eles têm a mesma função, basicamente, que o nosso presidente, tá? A gente diz que eles são chefe de governo, certo? E aí, então, a chefia dual, porque tu tem um primeiro-ministro. Se for uma monarquia, tu tens um rei ou uma rainha. Se for uma república, tu tens um presidente ou chanceler. O Hitler era chanceler, já foi, né, chanceler da Alemanha. Quer dizer, tinha um primeiro-ministro, né, e ele ocupava então a função de chefe de Estado, sendo chanceler. Por isso que a gente diz que a chefia é dual, porque tu tens um primeiro-ministro que governa, né, junto com o rei ou junto com o presidente e um chanceler. Mas nesse caso aqui, ó, gente, no parlamentarismo, o presidente não tem a mesma função que o nosso presidente, tá? Os mandatos são por prazos indeterminados. Por quê? Porque o legislativo, gente, ele permanece com essa composição até que ele seja dissolvido. Aí quando o legislativo é dissolvido, ocorrem novas eleições e com isso provavelmente será eleito um outro ministro, tá? A responsabilidade do governo é perante o parlamento. A responsabilidade, então, dessa pessoa aqui é com o legislativo, porque foi o legislativo que botou ele aqui, né? Esse ministro aqui, ó, ele é a maioria do Partido Verde, lembra? Por isso que ele foi eleito, vamos dizer assim. Então, o parlamento pode ser dissolvido e existe um deslocamento da parcela da função executiva para o parlamento, porque um nasceu do outro. O executivo nasceu da maioria legislativa. Então, eles fazem parte do governo. Não é que nem aqui no Brasil, que às vezes, que nem caso lá quando a Dilma foi presidente, a maioria do legislativo, a maioria do Congresso estava, se for ver ali a composição dos partidos, estava contra ela. Então, ela já sabia que ia acontecer alguma coisa com ela, ou que pelo menos não seria fácil de governar. E realmente foi o que aconteceu, né? Tá? Tô entendendo? Tudo certo? Não? Voltando para cá, tá? Aqui, gente, olha só. Eu trouxe uma tabela comparativa, tá? Entre dois países, Brasil e Irlanda. E esses dois países, então, eles têm sistemas de governo diferentes, certo?